Quem é Jesus? Um sábio? Um guru? Um revolucionário? Um líder que existiu? Essas são algumas respostas que as pessoas dão para essa pergunta. Alguns acreditam que Jesus foi um revolucionário, um homem à frente do seu tempo. Outros acreditam que Jesus teve um importante papel político. Para outros, Jesus foi um mestre, um guru. Mas hoje eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você? Sabia que ele fez essa pergunta para os discípulos numa certa ocasião? Nós vamos ler isso em instantes. Mas primeiro, eu quero ler um texto de um livro. Eu gosto muito de ler. Eu tenho muitas enciclopédias, livros até complicados a sua leitura, difícil, livros antigos. E eu procuro extrair o conhecimento adquirido nessas literaturas e transmitir aqui no devocional de forma simples e descomplicada. E hoje eu quero fazer a leitura de um texto que me tocou profundamente, que é a resposta dessa pergunta: quem é Jesus? Existe um texto que responde a essa pergunta. Esse texto não é meu e eu quero ler, eu quero colocar aqui para você. Seja muito bem-vindo, em primeiro lugar, ao nosso devocional. Eu sou o pastor Guilherme Grando e há mais de 18 anos eu prego a palavra de Deus. E agora nós temos pregado aqui na internet todos os dias. Nós temos o nosso devocional, um momento de 15, 16 minutinhos, onde nós ouvimos a palavra do dia e fazemos a nossa oração. Desde já, eu quero desejar uma excelente terça-feira para você. Quero te pedir uma coisa. Coloque aqui nos comentários um pedido de oração. O que é que você mais precisa nesse momento da sua vida? Qual é a área que você está enfrentando maiores dificuldades e conflitos? Escreva aqui, porque eu me comprometo em orar pelos pedidos que vão ser deixados aqui. Não é da boca para fora. No final do dia, hoje, antes de dormir, eu vou pegar todos os pedidos que estarão aqui nos comentários. Eu vou dobrar os meus joelhos e junto com a Carol, eu vou orar por você. E não apenas eu e ela. O Felipe e a esposa dele, que também se chama Carol, também vão orar. O Lucas e a Juliana também vão orar. E nós temos os intercessores do canal que também vão orar. Então, aproveite. Coloque pedidos de oração aqui nos comentários, porque nós vamos orar por você ainda hoje. E daqui a 7, 8 minutinhos nós vamos fazer já a nossa oração. Fique até o final. Fique até o final. Eu insisto, fique até o final do vídeo, porque Deus vai falar com você. Não tem problema se você está ouvindo e você está preparando o café e você está se arrumando para ir para o trabalho. Não tem problema. Mas ouça, o importante, ainda que você não esteja assistindo, o importante é que você esteja ouvindo. Se você não deixou o like, deixa o joinha, a curtida e me ajude a espalhar essa palavra. Compartilhe com alguém para que mais pessoas assistam o nosso devocional. Eu estou muito feliz em saber que tanta gente tem assistido os devocionais, que tanta gente embarcou nesse propósito de 40 dias de oração até a Páscoa. Não significa que depois da Páscoa vai acabar. Não, não é isso. Mas é que até a Páscoa nós estamos vivendo um tempo intenso de oração aqui em nosso canal Guilherme Grando. 3 vezes ao dia nós oramos, de manhã, de tarde e de noite. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Você não precisa fazer as orações nesses horários. Fique à vontade para você fazer em outro horário. Mas procure fazer as 3, a oração da manhã, da tarde e da noite. Quem é Jesus? Esse texto diz assim: ele não possuía riqueza nem influência. Seus parentes eram discretos e não tinham treinamento nem educação formal. Na infância, assustou um rei. Na meninice, confundiu doutores. Como adulto,
governou o curso da natureza, andou sobre as ondas, como se fossem calçadas, e silenciou o mar para dormir. Ele curou as multidões sem remédio e não cobrava por seu serviço. Os nomes dos orgulhosos estadistas do passado, da Grécia e de Roma, vieram e se foram. Os nomes dos cientistas, filósofos e teólogos do passado vieram e se foram. Mas o nome deste homem cresce cada vez mais. Embora o tempo tenha espalhado aproximadamente 2000 anos entre as pessoas desta geração e o cenário de sua crucificação, ele ainda vive. Herodes não pôde destruí-lo e a sepultura não pôde segurá-lo. Eu vou adotar essa como a minha resposta a partir de hoje. Quando alguém me perguntar quem é Jesus, teria sido ele apenas um sábio? Não. Outros sábios viveram nesse mundo. Jesus foi mais do que um sábio. Alguns vão dizer que Jesus foi um profeta. Teria Jesus sido apenas um profeta? Não. Outros profetas passaram por esse mundo. Ele foi mais do que um profeta. Seria Jesus, então, um líder? Apenas um líder? Muitos outros líderes passaram nesse mundo. Jesus foi mais do que um líder. Ele foi tudo isso e muito mais que eu acabei de ler. E numa certa ocasião, Jesus perguntou isso aos discípulos, e essa é a palavra de hoje. Vamos fazer a leitura antes da nossa oração. Vai colocando pedidos de oração se você não colocou. Deixa o like, bora compartilhar o devocional de hoje. A gente tem que compartilhar. Coloca nos status, coloca nos stories no Instagram, envia para geral o devocional de hoje. Já compartilha agora aí, gente. Mateus 16:13 diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Vem cá, quem dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista. Estão falando por aí que você é João Batista. João Batista havia sido morto há pouco tempo. Então algumas pessoas diziam que João Batista havia morrido e havia reencarnado na pessoa de Jesus. Outros dizem que é Elias. Lembra do profeta Elias, que esse não viu a morte? Elias foi arrebatado ao céu. Então alguns diziam que ele, que havia sido arrebatado ao céu, agora voltou para a terra. E era aquele homem que estava ali, que andava sobre as águas, que curava doentes, que pregava com amor e mansidão, que tinha uma palavra que penetrava no mais íntimo da alma humana. Alguns diziam que esse ser que estava diante deles era o profeta Elias, que havia ido ao céu e agora voltou. E ainda outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Olha, alguns estão dizendo por aí, Jesus, que o Senhor é um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Tá bom, então estão dizendo que eu sou João Batista, estão falando que eu sou Elias, estão falando que eu sou um profeta. Para vocês, quem eu sou? Simão Pedro. Esse Pedro que deu tantas vezes com a cabeça no muro, na parede. Esse Pedro que quantas mancadas esse homem deu. Pedro cometia muitos erros, né? Mas aqui o Pedro foi no alvo, acertou com gosto. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Nós vamos orar agora. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está nesses 40 dias de oração.
Você que está chegando hoje aqui no canal, você chegou hoje, alguém compartilhou lá nos stories, nos status do WhatsApp, você clicou, alguém mandou o link para você, você está aqui, o que é isso aqui? Seja bem-vindo em primeiro lugar. Quem é Jesus para você? Você que está aqui pela primeira vez. Quem é Jesus para você? Você que já está no canal há 11 meses, que é o tempo que a gente tem compartilhado as mensagens aqui. Quem é Jesus para você? Eu quero te dar a resposta disso. Jesus precisa ser muito mais do que um homem sábio, do que um pastor, do que um líder, do que um profeta, do que Elias, do que João Batista. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele foi morto e crucificado em nosso lugar. Ele desceu ao mundo dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu ao céu. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele precisa ocupar sempre uma posição diferenciada em nossas vidas. Ame seus filhos, ame seu marido, seus pais, sua esposa, seus amigos, mas jamais coloque Jesus no mesmo nível que outras pessoas. Ele está acima dos profetas, ele está acima das pessoas que amamos, ele está acima das pessoas que nós admiramos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E jamais nós podemos nos esquecer disso. Eu quero orar por você agora. Eu quero que você lembre disso sempre. O lugar que Jesus ocupa em nossas vidas tem que ser um lugar diferenciado. Ele tem que ser o primeiro. Aliás, ou ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, ou ele não ocupa lugar nenhum. Porque se eu tentar colocá-lo em segundo lugar, ele não vai habitar em mim. Porque o único lugar que lhe cabe é o primeiro. Por isso fica a reflexão desse nosso devocional de hoje. Jesus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Não coloque nada no lugar dele. Ele tem que ser o primeiro pensamento do dia. Quando você tem uma decisão importante a tomar, ore. Quando você tem algo importante a fazer, consulte-o. Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Eu quero orar agora por você e com você. Acredito que você já tenha colocado pedidos de oração aqui. E mais uma vez eu digo, vamos compartilhar essa palavra. 40 dias de oração até a Páscoa, sem falhar. Meio-dia o Felipe vai estar aqui, orando, ao vivo, e eu volto 6 horas da tarde hoje, ao vivo, para a nossa oração. Se a palavra inscrever-se está aparecendo para você, é que você não é inscrito. Então você clica e ativa as notificações. E o primeiro comentário que eu estou colocando aqui abaixo é um link para você entrar no meu grupo do WhatsApp. É gratuito e tem conteúdos que eu só compartilho lá. Vamos orar. Para quem crê na ressurreição de Cristo, não existe data mais importante que a Semana Santa. A cruz mudou a história da humanidade. E à medida que nos aproximamos da Páscoa, Deus nos chama a preparar o coração. Por isso, estamos vivendo 40 dias de oração e reflexão, um tempo de consagração para quem decidiu levar a Páscoa a sério. E agora, vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Não queremos colocar ninguém no seu lugar. Nós amamos a nossa família. Eu amo a minha família. Eu amo meus amigos. Eu amo esse povo que todos os dias assiste o devocional. Tem gente que assiste todo dia, todo santo dia. Eu vejo comentários de algumas pessoas aqui. Como não amar essas pessoas? Eu sinto que eu faço parte do dia delas. Eu sinto como se elas estivessem próximas a mim. Eu amo as crianças dos orfanatos. Eu amo, Senhor,
aquele povo lá do sertão que nós levamos água. Eu amo muitas pessoas, mas que nenhuma delas jamais esteja acima do Senhor. Como eu amo a minha esposa, que há 12 anos está ao meu lado. Aliás, isso é o tempo de casado, fora o tempo de namoro e de convivência. Eu amo essa mulher que está ao meu lado sempre, que nas decisões mais difíceis da minha vida estava junto comigo, que quando eu precisei recomeçar a vida, ela não balançou, mas olhou nos meus olhos e disse: eu estou junto com você. Eu amo ela. Mas existe um amor acima do dela. Existe alguém que eu amo mais do que ela, que eu amo mais do que os meus amigos, que eu amo mais do que esse povo que acompanha o devocional. É o Senhor Jesus. O Senhor está acima de tudo, de tudo, de tudo e de todos. E que jamais eu venha colocar alguém no seu lugar. Senhor, que a mensagem de hoje fique semeada em nossos corações. E que não venhamos nos esquecer disso. Que o Senhor está em primeiro lugar ou não está em nossas vidas. Deus, eu oro por quem tem questões importantes a resolver hoje. Oramos pelos pedidos que foram deixados aqui. Quem está desempregado, quem está doente, quem tem causa na justiça, quem tem uma reunião importante, quem vai fazer uma viagem. Tudo nós entregamos em tuas mãos. Oramos pelos dizimistas dessa obra missionária que nos dão condições de pregar o Evangelho. E eu oro por todos que estão nessa caminhada dos 40 dias, inclusive por quem está entrando agora. Nos dê força para que possamos ir até o fim sem falhar, em nome de Jesus. Respire fundo agora e diga: Senhor Jesus, Tu és o primeiro em minha vida, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém, amém e amém. Que Jesus seja sempre o primeiro em nossas vidas. Excelente dia. Até daqui a pouco na oração.